Sejam muito bem-vindos ao canal Questões para Concurso. Hoje trouxemos um vídeo com a segunda parte da leitura da Lei Orgânica Municipal número 01 de 1990 de Santo André. Não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal e ativando o sininho de notificações você ficará sabendo de nossos vídeos em primeira mão. Bons estudos! Artigo 109. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços e alienações serão contratados mediante processo de licitação que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Parágrafo único. É vedada a administração pública direta ou indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, a contratação de serviços e obras de empresas que não atendam às normas relativas à saúde e segurança no trabalho. Artigo 110. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante consórcios com outros municípios. Parágrafo único. Os consórcios manterão um conselho consultivo do qual participarão os municípios integrantes, além de uma autoridade executiva e um conselho fiscal composto por munícipes não pertencentes ao serviço público. Artigo 111. O município não poderá paralisar a execução de obras e serviços de caráter intermunicipal já iniciados, salvo por deliberação de 2/3 dos membros da Câmara. Seção I. Das licitações. Artigo 112. A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos de igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e os que lhe são correlatos. Parágrafo 1º. Nas concorrências públicas, para a transparência do processo licitatório, será constituída a comissão de acompanhamento de licitação, a ser disciplinada em lei, com a finalidade de acompanhar todo o procedimento licitatório. Segundo, quando a comissão referida no parágrafo anterior concluir que o resultado da licitação é contrário ao interesse público, deverá a administração publicar essa conclusão juntamente com a respectiva homologação. Terceiro, a administração pública direta e indireta, fundações e órgãos controlados pelo poder público municipal, ficam obrigadas a encaminhar, semanalmente, à Câmara Municipal, cópias de todos os editais de licitação, excetuando-se as cartas convite. NR. Parágrafo 3º acrescido pela emenda número 06, de 16 de junho de 1991. Artigo 113. A licitação será realizada para compras, obras e serviços e deverá ser precedida da indicação do local onde serão executados e do respectivo projeto técnico completo, que permita a definição precisa de seu objeto e previsão de recursos orçamentários, sob pena de invalidade. Artigo 114. Os valores, prazos e validades das propostas licitatórias e demais procedimentos obedecerão aos critérios da legislação federal. Artigo 114-A. Todos os editais de convite, assim como as contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação, na administração direta e indireta, devem ser publicados nos atos oficiais com, no mínimo, 5 dias de antecedência do início efetivo da referida contratação. NR. Parágrafo 1º. A não observância do prazo aludido no artigo anterior ensejará, ao funcionário responsável pela contratação, penalidade prevista no artigo 187 da Lei Municipal nº 1492, de 2 de outubro de 1959. NR. Segundo, lei ordinária estabelecerá valor mínimo dos editais de convite, bem como dispensa e inexigibilidade de licitação, a serem publicados. NR. Artigo 114-A acrescido pela emenda número 33, de 29 de maio de 2000. Capítulo 6. Da Administração Tributária e Financeira. Seção 1. Dos Tributos Municipais. Artigo 115. Tributos municipais são os impostos, taxas e contribuição de melhoria, instituídos por lei, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e as normas gerais de direito tributário. Parágrafo único. Os tributos não deverão sacrificar o nível de vida compatível com a dignidade humana.
Artigo 116. São de competência do município os seguintes impostos, além de outros criados por lei. Inciso 1. Propriedade predial e territorial urbana. 2. Transmissão ou intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. 3. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. 4. Serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar federal e não compreendidos na competência estadual. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 143, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1 poderá, VNR. Inciso 1. A ser progressivo em razão do valor do imóvel, e ICNR. 2. Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. NR. Parágrafo 1º com redação dada pela emenda número 39, de 11 de dezembro de 2001. Parágrafo 2º. O imposto de que trata o inciso 2. Alínea A incide sobre os imóveis situados no território do município ou sobre os quais versem os direitos transmitidos ou cedidos. B. Não incide sobre a transmissão de bens, direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo-se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Artigo 117. As taxas só poderão ser instituídas por lei, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelo município. Artigo 118. A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas municipais. Artigo 119. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos nem serão instituídas em razão alínea A do exercício do direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. B. De certidões fornecidas, pelas repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal, incluídas, entre aquelas, as certidões negativas de tributos. Artigo 120. O município manterá junta de recursos fiscais, órgão colegiado a ser regulado em lei, constituído por servidores designados pelo prefeito e contribuintes do município indicados por entidade de classe, com atribuição de decidir, em grau de recurso, as reclamações fiscais. Parágrafo 1º. A Junta de Recursos Fiscais poderá proferir decisão fundada na equidade e com base na capacidade econômica do contribuinte, na forma estabelecida em lei ou regulamento. Segundo, o contribuinte que compuser a junta não poderá votar nas matérias que forem de seu interesse e de seus representados. Artigo 121. O Código Tributário Municipal será elaborado em conformidade com as diretrizes da política urbana expressas no Plano Diretor. Artigo 122. O município poderá instituir contribuição de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social. Seção 2. Da Receita e da Despesa. Artigo 123. A Receita constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais, da participação em tributos do Estado e da União, dos recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios e da utilização de seus bens, serviços, atividades e outros ingressos. Artigo 124. O município divulgará, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e dos recursos recebidos. Artigo 125. O Executivo fará publicar, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido contendo: Inciso 1. Os montantes de cada um dos tributos arrecadados, transferências e demais ingressos recebidos, no mínimo a nível de alínea, abrangendo, inclusive, a administração indireta. 2. Os montantes dos recursos já realizados pelo município, no mínimo a nível de órgão e subcategoria econômica.
3. A quantidade de servidores existentes no período e o montante de recursos dispendidos para o seu pagamento, no mínimo a nível de órgão. 4. As obras concluídas e os principais serviços prestados ou postos à disposição da população. Parágrafo 1º. Ao final de cada semestre e exercício, o relatório de que trata este artigo deverá apresentar, adicionalmente, a somatória dos dados lançados nos relatórios bimestrais, no período. Segundo, o Executivo encaminhará ao Legislativo, até 30 dias após cada trimestre, relatório contendo: Inciso 1. A avaliação da situação econômico-social do município. 2. O comparativo entre os valores mensalmente arrecadados no período e os valores de receita previstos no orçamento já atualizado por suas alterações. 3. As previsões atualizadas de seus valores até o final do exercício financeiro. Artigo 126. Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo lançado pela Prefeitura, sem prévia notificação. Parágrafo 1º. A notificação ao contribuinte ou, na ausência deste, ao seu representante ou preposto, far-se-á por uma das seguintes formas. Inciso 1. No próprio auto, mediante entrega de cópia, contra recibo assinado no original. 2. No processo respectivo, mediante termo de ciência, datado e assinado. 3. Nos livros fiscais, mediante termo lavrado pela autoridade fiscal. 4. Por via postal, sob registro, para o endereço indicado à repartição fiscal. 5. Por meio de publicação no Jornal Oficial do Município e comunicação por via postal, ressalvando-se que a falta de entrega desta não prejudicará os efeitos da publicação. Parágrafo 2º. A lei deverá estabelecer recurso contra o lançamento, assegurando prazo mínimo de 15 dias para sua interposição, a contar da notificação. Terceiro, os prazos contar-se-ão singelamente da data do recibo, da ciência ou da lavratura do termo nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º e, em dobro, da data da postagem ou da publicação nas hipóteses dos incisos 4 e 5, respectivamente, do mesmo parágrafo. Artigo 127. A despesa pública atenderá aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e às normas de direito financeiro. Seção 3. Dos orçamentos. Artigo 128. Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão, em compatibilidade com o Piano Diretor. Inciso 1. O Plano Plurianual. 2. As diretrizes orçamentárias. 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais deverão, obrigatoriamente, atender às diretrizes e projetos estabelecidos no Plano Diretor. Segundo, a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma setorizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Terceiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Quarto, os planos e programas municipais previstos nesta lei orgânica serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual. Quinto, a Lei Orçamentária compreenderá: Inciso 1. O orçamento fiscal referente aos poderes municipais, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. 3. O orçamento de Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculados, da administração direta ou indireta, inclusive fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
Sétimo, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, nos termos da lei. Artigo 129. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Executivo à Câmara, obedecidos os seguintes prazos. Inciso 1. O projeto do Plano Plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do Executivo subsequente, será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. 2. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, INR. Inciso 2 com redação dada pela emenda número 37, de 18 de abril de 2001. 3. O projeto de lei orçamentária será encaminhado até 3 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. NR. Inciso 3 com redação dada pela emenda número 18, de 28 de maio de 1997. Artigo 130. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovadas caso: Inciso 1. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação da despesa, excluídas as que incidam sobre a linha A. Dotação para pessoal e seus encargos. B. O serviço da dívida. Inciso 3. Sejam relacionadas a linha A com a correção de erros ou omissões. B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 1º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Segundo, o Executivo poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificações nos projetos relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, enquanto não iniciada a votação da parte cuja alteração é proposta. Terceiro, os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesa correspondente, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 131 são vedados. Inciso 1. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. 2. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 3. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta. 4. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, como determina o artigo 260, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, bem como o disposto no 4º deste artigo. NR. Inciso 4 com redação dada pela emenda número 10, de 10 de novembro de 1993. Inciso 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações ou fundos. 9. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.
Segundo, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos, poderão ser incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Terceiro, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública, observado o disposto na Constituição Federal. Quarto, é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se refere o artigo 116 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, letra ou B ou da Constituição Federal, para a prestação de garantia à União e para pagamento de débitos para com esta. NR. Parágrafo 4º acrescido pela emenda número 10, de 10 de outubro de 1993. Artigo 132. Fica criado o Conselho Municipal de Orçamento a ser regulado em lei. Seção 4. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 133. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara, mediante controle externo, e pelo Sistema de Controle Interno do Executivo, instituído em lei. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o município responda, ou que em nome deste assuma obrigações da natureza pecuniária. Artigo 134. O prefeito remeterá ao Tribunal de Contas do Estado, até 31 de março do exercício seguinte, as suas contas e as da Câmara, apresentadas pela mesa, as quais ser-lhe-ão entregues até o 1º dia de março. Artigo 135. As contas do prefeito e da Câmara, prestadas anualmente, serão por esta apreciadas dentro de 90 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, considerando-se aprovadas nos termos das conclusões daquele parecer se não houver deliberação dentro do prazo estipulado. Parágrafo único. As contas relativas à aplicação de recursos transferidos pela União e pelo Estado serão prestadas na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o município suplementá-las, sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual de contas. Artigo 136. Os poderes legislativo e executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de: Inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município. 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 3. Exercer controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário de seus membros e servidores. 4. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do município. 5. Apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade ou ofensa aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, dela darão ciência à mesa da Câmara, que imediatamente comunicará ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. Segundo, qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades à Câmara. Artigo 137. O Poder Executivo manterá sistema de controle interno, com a finalidade de: Inciso 1. Criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização da receita e da despesa. 2. Acompanhar as execuções de programas de trabalho e do orçamento. 3. Verificar a execução de contratos e demais normas administrativas. Capítulo 7. Das autarquias, fundações e empresas públicas.
Artigo 138. As autarquias, empresas públicas, empresas de capital misto e fundações serão criadas por leis específicas, por iniciativa do Executivo. Parágrafo 1º. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no caput, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Segundo, as entidades a que se refere este artigo enviarão à Câmara, mensalmente, cópia dos respectivos balancetes, e quando ocorrer, cópia das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias de seus respectivos conselhos. Título 5. Do Desenvolvimento Municipal. Capítulo 1. Disposição Geral. Artigo 139. O trabalho é obrigação social, garantido a todos o direito ao emprego e à justa remuneração, que proporcione existência digna na família e na sociedade. Parágrafo único. O município considerará o capital não apenas como instrumento produtor de lucro, mas também como meio de expansão econômica e de bem-estar coletivo. Capítulo 2. Da competência. Artigo 140. Compete ao município, quanto à ordem econômica. Inciso 1. Estabelecer diretrizes sobre o seu desenvolvimento econômico, inclusive exercendo, na forma da lei e no âmbito de suas atribuições, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 2. Dispensar às microempresas e de pequeno e médio portes, nos termos da lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas, além de incentivar a criação e o desenvolvimento de indústrias. 3. Disciplinar o funcionamento das atividades urbanas. 4. Promover os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 5. Estimular, no que couber, as atividades que contribuam para a melhoria do meio ambiente, ampliem o nível de emprego e renda e melhorem a qualidade de vida da população. Artigo 141. O município designará entidades especializadas incumbidas de exercer ampla regulação e fiscalização dos serviços públicos por ele prestados de forma direta ou contratada, objetivando o estabelecimento de padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários, a garantia do cumprimento das condições e metas estabelecidas, a prevenção e repressão do abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa da Concorrência, e a definição de tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária. NR. Artigo 141 com redação dada pela emenda número 55, de 2 de julho de 2015. Artigo 142. A política de desenvolvimento econômico municipal deverá incentivar o desenvolvimento de atividades primárias compatíveis com as áreas de proteção dos mananciais. Segunda, potenciar as mais importantes economias de aglomeração e vantagens locacionais do município. Terceira, estimular o turismo ecológico. Quarta, estimular o crescimento do setor terciário. Capítulo 3. Do planejamento urbano. Artigo 143. É facultado ao município, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, que o proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: Inciso 1. Parcelamento ou edificação compulsórios, a contar da data da notificação pela Prefeitura ao proprietário do imóvel, devendo esta ser averbada no cartório de registro de imóveis. 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. 3. Desapropriação com pagamento, mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Parágrafo 1º. A alienação do imóvel posterior à data da notificação não interrompe o prazo fixado para o parcelamento e edificação compulsórios. Segundo, a lei estabelecerá os prazos para o cumprimento do disposto neste artigo.
Artigo 144. A política de desenvolvimento municipal a ser formulada, planejada e implementada pelo município, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas pela União e o Estado, tem por objetivo assegurar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Artigo 145. Leis, em conformidade com o Plano Diretor, disporão sobre perímetro, parcelamento, uso e ocupação do solo, edificações, posturas, licenciamento e fiscalização dos projetos de parcelamento e edificações. Parágrafo único. As entidades da comunidade poderão participar da elaboração das leis referidas no caput. Artigo 146. Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Artigo 147. A execução da política urbana está condicionada às funções sociais da cidade, compreendidas como o direito de todo cidadão à moradia, transporte público, saneamento, energia elétrica, gás, abastecimento, iluminação pública, comunicação, educação, saúde, lazer e segurança. Parágrafo 1º. A propriedade imobiliária urbana, pública ou privada, cumprirá sua função social quando atender às exigências expressas no plano diretor. Segundo, para os fins previstos neste artigo, o poder público exigirá do proprietário a adoção de medidas que visem a direcionar a propriedade para o uso produtivo de forma a assegurar: inciso 1. Acesso de todos à propriedade e moradia. 2. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. 3. Prevenção e correção das distorções da valorização da propriedade. 4. Regularização dos loteamentos clandestinos, abandonados ou não tributados, independentemente do cumprimento das obrigações previstas em lei. 5. Adequação do direito de construir às normas urbanísticas. 6. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um bem de uso comum essencial à sadia qualidade de vida, preservando e restaurando os processos ecológicos essenciais e provendo o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, controlando a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a qualidade de vida e o meio ambiente. 7. Acesso de todos os cidadãos aos serviços e equipamentos públicos, observando critérios equânimes de qualidade, quantidade e distribuição espacial. 8. Mecanismo de recuperação, pelo poder público, da valorização imobiliária decorrente de sua ação ou de terceiros. 9. Programas de urbanização e regularização de terras urbanas e titulação das áreas voltadas à população de baixa renda, sem remoção dos moradores, salvo em áreas de risco, mediante consulta obrigatória à população envolvida, garantindo, neste caso, o reassentamento. 10. Acesso adequado das pessoas portadoras de deficiência a edifícios públicos e particulares, a logradouros públicos e ao transporte coletivo. Artigo 148. Para assegurar as funções sociais da cidade e da propriedade, o município poderá utilizar os seguintes instrumentos. Inciso 1. Planejamento urbano. 2. Tributários e financeiros. 3. Institutos jurídicos. Artigo 149. O município elaborará seu plano diretor compatibilizando o reordenamento territorial, desenvolvimento econômico e social, construção de identidade municipal e proteção e recuperação do patrimônio cultural e ambiental. Artigo 150. A lei estabelecerá os procedimentos de elaboração, aprovação, alteração e revogação do plano diretor e da legislação correspondente. Parágrafo único. A revisão do plano diretor deverá ser feita no prazo máximo de 18 meses, a contar da posse do prefeito. Artigo 151. O plano diretor conterá as políticas urbana e de desenvolvimento econômico e social para o município em conformidade com a política ambiental. Parágrafo único. As políticas serão expressas em diretrizes, em conformidade com o disposto nesta lei orgânica, que nortearão a elaboração de normas, planos, programas e projetos. Artigo 152. O plano de alinhamento de via municipal deverá ser aprovado por lei, ficando as áreas remanescentes desafetadas, passíveis, portanto, de alienação aos proprietários dos imóveis lindeiros, ressalvadas as normas e procedimentos específicos para os bens patrimoniais. Artigo 153. O plano diretor deverá abranger a totalidade do território municipal.
Parágrafo 1º. O Plano Diretor, aprovado pela Câmara, estabelecerá normas legais e diretrizes técnicas para o desenvolvimento do município, sob os aspectos físico, social, econômico e administrativo, assegurando: Inciso 1. Diretrizes gerais para um prazo mínimo de 20 anos. 2. Participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes. 3. Preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural. 4. Criação e manutenção de áreas de especial interesse social, histórico, urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública. 5. Observância das normas urbanísticas, de segurança, higiene e qualidade de vida. 6. Restrição à utilização de áreas de riscos geológicos. 7. Proibição de alteração da desatinação, fins e objetivos originariamente estabelecidos às áreas definidas em projeto de loteamento como áreas verdes ou institucionais. 8. Recuperação do equilíbrio ecológico da bacia do Rio Tamanduateí, no prazo de 20 anos, através de ações do poder público junto aos demais municípios daquela bacia e ao governo do Estado. Parágrafo 2º. O Código de Obras, aprovado pela Câmara, reunirá os preceitos referentes às construções urbanas, especialmente para as edificações, nos aspectos de estrutura, função e forma, convenientes à obra individualmente considerada. Artigo 154. O município deverá organizar sua administração e exercer suas atividades dentro de um processo de planejamento permanente. Parágrafo único. Considera-se processo de planejamento a definição de objetivos determinados em função da realidade local, preparação dos meios para atingi-los, controle de sua aplicação e avaliação dos resultados obtidos. Artigo 155. Os planos, programas e projetos de transporte, sistema viário, habitação, saneamento básico e a localização de equipamentos de saúde, educação, cultura, lazer, segurança, comunicação, esportes, deverão estar compatibilizados com as diretrizes do Plano Diretor. Artigo 156. O poder público regulamentará procedimentos que garantam padrões mínimos de segurança, conforto e higiene nos logradouros públicos e áreas particulares, contemplando: Inciso 1. A autorização e fiscalização de qualquer tipo de publicidade em áreas adjacentes aos logradouros públicos ou que neles interfiram. 2. Execução de serviços de limpeza pública, coleta e transporte de resíduos, remoção de entulhos, conservação de terrenos baldios, muros e fachadas. Artigo 157. A lei regulamentará a aplicação de instrumentos legais capazes de propiciar a implementação de uma política de terras urbanas e habitacional compatível com as necessidades da população e das diretrizes de política urbana mencionadas nesta lei. Artigo 158. Nos assentamentos em terras públicas e ocupadas por população de baixa renda ou em terras não utilizadas ou subutilizadas, a concessão real de uso será feita ao homem ou à mulher, ou a ambos, independente de estado civil, nos termos e condições previstos em lei. Artigo 159. A assistência judiciária promoverá as ações de usucapião urbano para aqueles que comprovem insuficiência de recursos. Artigo 160. A lei disciplinará o Sistema Integrado de Informação e Documentação que subsidiará a elaboração dos planos municipais e regionais. Artigo 161. As terras públicas não utilizadas ou subutilizadas serão destinadas, prioritariamente, aos equipamentos públicos e projetos de interesse social. Capítulo 4. Da habitação. Artigo 162. A política habitacional do município terá como diretrizes: Inciso 1. Estimular o surgimento de cooperativas habitacionais entre outras formas associativas com o propósito de promover a construção habitacional por autogestão. 2. Prestar assistência, responsabilidade e supervisão técnica para a construção de imóveis por parte de indivíduos ou associações populares. 3. Desenvolver e apoiar pesquisas de tecnologias alternativas e de padronização de componentes, visando a garantir a qualidade e o barateamento da construção. 4. Elaborar o Plano Municipal de Habitação, em estreita colaboração com a comunidade local e em cooperação com as entidades estaduais e federais da área habitacional. 5.
formular, em estreita colaboração com a comunidade, programas específicos de A. O reurbanização de favelas. B. O recuperação de áreas e edificações degradadas. C. O loteamentos populares. D. O conjuntos habitacionais. I. Apoio à autoconstrução. F. O regularização fundiária. Parágrafo único. As cooperativas habitacionais que forem criadas deverão receber assistência técnica do órgão municipal competente. Artigo 163. O município deverá, com a participação conjunta do Estado, promover programas de moradias populares, de melhoria de condições habitacionais e de saneamento básico. Artigo 164. Compete ao município elaborar e implementar a política municipal de habitação. Inciso 1. Instituindo linhas de financiamento para habitação popular. 2. Promovendo a captação e gerenciamento de recursos provenientes de fontes externas ao município, privadas ou governamentais. 3. Promovendo a formação de reserva de terras para viabilizar programas habitacionais. Artigo 165. A lei estabelecerá a política municipal de habitação, a qual deve prever a articulação e integração das ações do poder público e a participação popular através das comunidades organizadas, bem como os instrumentos institucionais e financeiros para sua execução. Parágrafo único. O montante dos investimentos do município em programas habitacionais será destinado a suprir a deficiência de moradia de famílias de baixa renda. Artigo 166. Nenhum alvará de construção será liberado pela Prefeitura sem a aprovação do respectivo projeto de proteção e combate a incêndio, pela unidade do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado, de acordo com a legislação estadual. Parágrafo único. Excetua-se da exigência prevista neste artigo a construção unifamiliar. Artigo 167. Nenhum habite-se será expedido pela Prefeitura sem a apresentação do comprovante de vistoria fornecido pela unidade do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado existente no município. Parágrafo único. Excetua-se da exigência prevista neste artigo a construção unifamiliar. Artigo 168. Fica criado o Conselho Municipal de Habitação, a ser regulado em lei. Capítulo V. Dos transportes e das vias públicas. Artigo 169. O transporte coletivo é responsabilidade do município, direito fundamental do cidadão e serviço público de caráter essencial. Artigo 170. O Poder Executivo estabelecerá a estrutura e a forma de gerência integrada nos diversos sistemas de transporte de passageiros e de cargas, para as áreas conurbadas e regionais. Artigo 171. A empresa pública de transportes terá a concessão dos serviços de transportes públicos, podendo contratar terceiros para sua operação em caráter complementar. Artigo 172. Os veículos destinados ao transporte público equiparam-se aos bens públicos, para efeito de garantia da continuidade do serviço, resguardado o direito de propriedade. Artigo 173. Os coletivos utilizados nas linhas municipais deverão ter lugares destinados aos idosos, às gestantes, às pessoas obesas e às pessoas portadoras de deficiência física e sensorial. NR. Artigo 173 com redação dada pela Emenda nº 30, de 19 de novembro de 1999. Artigo 174. A concessão de qualquer tipo de gratuidade no transporte coletivo urbano só poderá ser feita mediante lei municipal que contenha a fonte de recursos para custeá-la. Artigo 175. Fica garantido o vale-transporte ou transporte através de ônibus, dentro das normas de segurança estabelecidas em lei, aos servidores municipais. Artigo 176. Compete ao município. Inciso 1. Planejar, implantar e administrar o sistema de transporte. 2. Garantir ao usuário transporte coletivo compatível com sua dignidade humana, permanentemente à sua disposição, prestado com eficiência, regularidade, segurança e conforto. 3. Operar, controlar e fiscalizar o trânsito e o transporte urbano, dentro dos limites do município. 4. Regulamentar e fiscalizar o uso do sistema viário. 5. Conceder, permitir ou autorizar os serviços especiais de transporte, tais como táxi, escolar, fretado, aluguel e de mercadorias.
6. Determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos. 7. Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos. 8. Fixar e sinalizar os limites das zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. 9. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. 10. Fixar as tarifas do transporte coletivo urbano e táxi. 11. Explorar os serviços de transporte público, diretamente ou por concessão. Parágrafo único. Como sistema de transporte compreende-se: inciso 1. O transporte coletivo de passageiros, seletivo, especial e individual. 2. As vias e a circulação viária. 3. A estrutura operacional. 4. Os mecanismos de regulamentação. 5. O transporte de cargas. Artigo 177. Compete, concorrentemente ao município, nos termos das Constituições Federal e Estadual. Inciso 1. Participar do planejamento do transporte coletivo de caráter regional. 2. Executar serviços públicos de interesse comum do Estado e dos municípios da região metropolitana, na forma da lei. Artigo 178. O município criará e manterá um conselho de transporte e outros mecanismos que propiciem a participação comunitária na administração do sistema de transportes que garanta ao usuário informações sobre planejamento, funcionamento, planilha tarifária, investimento e operação. Artigo 179. Fica garantido às entidades e aos movimentos populares, ligados à área de transporte coletivo, o direito de fiscalizar todo o sistema de transporte coletivo municipal, por meio de representantes por eles designados. Artigo 180. As entidades e os movimentos populares ligados à área de transporte coletivo terão direito de designar seus representantes na comissão de tráfego, ou outro órgão que a substitua, para que possam dar parecer a respeito de tarifa, percurso, criação ou fechamento de linhas de frequência, limpeza e outras decisões ligadas à questão do transporte coletivo municipal. Artigo 181. A organização no planejamento do transporte coletivo de passageiros deve ser feita com observância dos seguintes princípios. Inciso 1. Compatibilização entre transporte e uso do solo. 2. Integração física, operacional e tarifária entre as diversas modalidades de transporte. 3. Racionalização dos serviços. 4. Análise de alternativas mais eficientes ao sistema. Artigo 182. Os serviços de transporte coletivo urbano prestados aos usuários ou postos à sua disposição, de modo específico e divisível, serão remunerados mediante tarifa cobrada pelos serviços efetivamente prestados, a qual poderá ser diferenciada em função do custo e da capacidade econômica do usuário. Parágrafo único. Serão contribuintes da taxa transporte, segundo critérios fixados em lei, as pessoas jurídicas estabelecidas no município, excetuando-se as sem fins lucrativos. Artigo 183. As taxas e tarifas serão cobradas sem prejuízo da contribuição de melhoria, decorrente de obras e serviços de infraestrutura viária. Artigo 184. A implantação de via ou sistema de transporte federal ou estadual ou qualquer outra obra no território do município, ou que nele interfira, fica condicionada à aprovação prévia de seu projeto pelo Poder Público Municipal, ouvidas as entidades e os movimentos populares, que se manifestarem sobre a questão. Artigo 185. No planejamento e implantação do sistema de transporte, incluindo-se as respectivas vias e a organização do tráfego, terão prioridade o idoso, a gestante e as pessoas portadoras de deficiência física. Artigo 186. O município, no tocante ao planejamento do sistema de transporte, poderá conveniar-se com o Estado e com outros municípios, estabelecendo contratos na forma da lei. Parágrafo único. O município, ao elaborar o planejamento do transporte coletivo de caráter regional a que se refere o artigo 158 da Constituição do Estado, levará em consideração os interesses dos demais municípios da região do Grande ABC envolvidos.
Artigo 187. O município permanecerá integrado à região metropolitana da Grande São Paulo, inclusive com relação ao transporte coletivo urbano de passageiros, devendo a Prefeitura celebrar convênios nesse sentido com os demais municípios a ela pertencentes, e fazer parte da Assembleia Metropolitana. Artigo 188. O município, tendo em vista as diretrizes nacionais sobre a ordenação dos transportes, estabelecerá metas prioritárias de circulação dos coletivos urbanos e, no que couber, dos metropolitanos, que terão preferência em relação às demais modalidades. Artigo 189. As áreas contíguas às vias e sistemas de transportes deverão ter tratamento específico através de disposições urbanísticas de defesa da segurança dos cidadãos e do patrimônio paisagístico e arquitetônico da cidade. Capítulo 6. Do Meio Ambiente. Artigo 190. Cabe ao município, concorrentemente à ação do Estado e da União, conforme preceitos constitucionais, resguardar os direitos dos munícipes com respeito à qualidade de vida, fiscalizando e controlando as atividades que, de maneira direta ou indireta, alterem o meio ambiente. Artigo 190-A. As áreas verdes, conforme definição do inciso 7º, artigo 180, da Constituição Estadual, deverão ter garantida a diversidade de espaço, funções e atividades de forma a atender às demandas de uso diferenciadas. NR. Parágrafo 1º. As demandas de uso podem diferenciar-se por idade, gênero ou condição física. NR. Segundo, visando o atendimento dessas demandas deverá ser assegurada a implantação de espaços apropriados e seguros, com equipamento adequado para NR. A linha A ou o encontro, NR. B e a contemplação, NR. C e a reposição da força de trabalho, NR. D e a recreação infantil, juvenil, adulta e senil, NR. E as mulheres em período de amamentação, NR. F. Os cuidados com os bebês. NR. Parágrafo 3º. Em toda ação de urbanização e tratamento paisagístico dessas áreas verdes será obrigatória a eliminação de barreiras de acesso e circulação aos portadores de necessidades especiais. NR. Artigo 190-A, acrescido pela emenda número 25, de 26 de agosto de 1998. Artigo 191, a fim de atender ao disposto no parágrafo único do artigo 183 da Constituição Estadual, somente poderão ser instaladas no município indústrias com alto grau de poluição mediante consulta popular na forma de plebiscito. Parágrafo único. O alto grau de poluição deverá ser definido por um órgão técnico competente. Artigo 192. Todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à adequada qualidade de vida, impondo-se a todos, e em especial, ao poder público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para o benefício das gerações atuais e futuras. Parágrafo único. O direito ao ambiente saudável estende-se ao ambiente de trabalho, ficando o município obrigado a garantir e proteger o trabalhador contra toda e qualquer condição nociva à sua saúde física e mental, em colaboração com os órgãos federais e estaduais que tenham essa mesma função. Artigo 193. O município identificará os bens físicos municipais, relacionando-os como parte integrante do seu patrimônio ambiental. Artigo 194. A área de proteção aos mananciais será especialmente preservada, disciplinando-se o uso e ocupação do solo, de acordo com o estudo a ser realizado, elaborando-se o zoneamento ambiental e efetuando-se procedimento de controle e fiscalização. Parágrafo único. Os estudos a serem elaborados, de acordo com o caput, deverão estabelecer normas que limitem ou proíbam a implantação ou desenvolvimento de atividades que afetem as características ambientais, atendendo à adequação e orientação das atividades humanas e características naturais da área. Artigo 195. As áreas definidas como de proteção permanente não poderão ser incluídas em planos regionais e estaduais por serem consideradas patrimônio ecológico do município. Parágrafo único. Deverão as áreas de proteção permanente ser consideradas como tal no plano diretor. Artigo 196. As áreas verdes, dentro do distrito de Paranapiaçaba, do Parque do Pedroso.
da Chácara Pignatari, do Parque Regional da Criança, Palhaço Streamlick e do Parque Regional Duque de Caxias, não poderão, sob qualquer pretexto, ser incluídas para a reforma urbana habitacional e industrial, devendo ser consideradas intocáveis, para a manutenção do ecossistema local, excetuando-se a realização de projetos diretamente relacionados com as finalidades de uso das referidas áreas. NR. Artigo 196 com redação dada pela Emenda número 04, de 2 de abril de 1991. Artigo 197. As regiões do Parque do Pedroso e do Parque Guaraciaba ficam definidas como áreas ecológicas, sendo a Guarda Municipal responsável por sua fiscalização e preservação. NR. Artigo 197 com redação dada pela Emenda número 52, de 4 de julho de 2011. Artigo 198. Compete ao poder público, através dos órgãos de administração direta, indireta e fundacional. Inciso 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais das espécies e dos ecossistemas. 2. Preservar e restaurar a diversidade e integridade do patrimônio genético, biológico e paisagístico, no âmbito municipal, e fiscalizar as entidades ligadas à pesquisa e manipulação genética. 3. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra pública, privada ou de atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, garantidas audiências públicas, nos seguintes casos. Alínea A. Em consonância com órgão federal ou estadual que tiver feito a mesma exigência. B. Caso não tenha sido exigido por órgãos da administração federal ou estadual. 4. Promover a educação ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 5. Proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extração, captura, produção, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, em comum com o Estado e a União. 7. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 8. Definir o uso e ocupação do solo, subsolo e águas, através de planejamento que englobe diagnóstico, análise técnica e definição de diretrizes de gestão dos espaços, respeitada a conservação da qualidade ambiental, com especial atenção às áreas de proteção aos mananciais. 9. Estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando a proteção de encostas, dos recursos hídricos e a recuperação das matas, em especial as ciliares. 10. Estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em áreas urbanas, com o plantio de árvores, preferencialmente frutíferas, objetivando a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal. 11. Controlar e fiscalizar a produção, estocagem de substância, transporte, comercialização e utilização de técnicas, métodos e as instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a saudável qualidade de vida e ao meio ambiente natural e de trabalho, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana, resíduos químicos e fontes de radioatividade em consonância com órgãos federais e estaduais encarregados das mesmas atribuições. 12. Requisitar a realização periódica e prevenção de riscos de acidentes das instalações e atividades de significativo potencial poluidor, incluindo a avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais, em conjunto com órgãos federais e estaduais que exerçam a mesma função. 13. Garantir o amplo acesso dos interessados em informação sobre as fontes e causas da poluição e da degradação ambiental e, em particular, aos resultados das monitorizações e das auditorias a que se refere o inciso 12 deste artigo. 14. Informar sistemática e amplamente a população sobre os níveis de poluição, qualidade de meio ambiente, situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde na água potável e nos alimentos. 15. Promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização aos causadores de poluição ou degradação ambiental.
16. Incentivar a integração das universidades, instituições de pesquisa e associações civis, nos esforços para garantir e aprimorar o controle da poluição, inclusive no ambiente de trabalho. 17. Incentivar e auxiliar tecnicamente as associações e movimentos de proteção ao meio ambiente, legalmente constituídos, respeitando a sua autonomia e independência de atuação. 18. Vedar a concessão de recursos públicos ou incentivos fiscais às atividades que desrespeitem as normas e padrões de proteção ao meio ambiente natural e de trabalho. 19. Discriminar por lei. Alínea A as áreas e atividades de significativa potencialidade de degradação ambiental. B. Os critérios para o estudo de impacto ambiental e elaboração do respectivo relatório. C. O licenciamento de obras causadoras de impacto ambiental, obedecendo aos estágios de licença prévia de instalação e funcionamento em consonância com as legislações federal e estadual pertinentes. D. As penalidades para empreendimentos já iniciados ou concluídos sem licenciamento, e a recuperação de área de degradação, segundo os critérios e métodos definidos pelos órgãos competentes. Inciso 20. Definir prazos e critérios para o repasse das informações de caráter ambiental à população. 21. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. 22. Estabelecer, controlar, fiscalizar e manter a população informada sobre padrões de qualidade ambiental. 23. Disciplinar o transporte, carga, descarga, armazenamento de materiais tóxicos, inflamáveis, combustíveis, radioativos, corrosivos e outros que possam constituir fonte de riscos em vias públicas, bem como disciplinar local de estacionamento ou pernoite destes veículos. 24. Instituir o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Artigo 199. A pessoa que explorar recursos naturais fica obrigada a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente. Artigo 200. E obrigatória a recuperação da vegetação nativa nas áreas protegidas por lei e todo proprietário que não respeitar as restrições ao desmatamento deverá recuperá-la. Parágrafo único. Serão definidos em lei os critérios, prazos e multas referentes ao caput. Artigo 201. A instalação de reatores e usinas nucleares no município só será permitida através de plebiscito, com exceção daqueles destinados ao uso terapêutica, cuja localização e especificação serão definidas em lei federal, respeitada a legislação estadual pertinente. Artigo 202. É vedada a instalação de indústrias de equipamento bélico, armamentos e qualquer material com finalidades não pacíficas. Artigo 203. O município poderá integrar consórcio com outros municípios da região do Grande ABC, objetivando a solução de problemas relativos à proteção ambiental, em particular a preservação dos recursos hídricos e o uso equilibrado dos recursos naturais. Parágrafo único. Os consórcios firmados nos termos deste artigo deverão contar com o apoio do Estado, consoante o que dispõe o artigo 201 da Constituição Estadual. Artigo 204. O poder público elaborará o Plano Municipal de Meio Ambiente contemplando a necessidade do conhecimento das características e recursos dos meios físico e biológico, de diagnóstico de sua utilização e definição de diretrizes para seu melhor aproveitamento no processo de desenvolvimento econômico-social, contendo normas e padrões para fiscalização e intervenção, corretiva e punitiva, nas diversas formas de poluição e degradação do meio ambiente, incluído o de trabalho, estabelecido em lei. Capítulo 7. Do saneamento básico. Artigo 205. O município, dentro de sua competência, administrará o saneamento básico, conforme o plano diretor, através da administração direta ou indireta, ou através de concessão às empresas públicas ou privadas, fiscalizando e cumprindo os interesses da coletividade no que diz respeito à qualidade de vida. Artigo 206. O tratamento de água para consumo, o tratamento de esgoto, assim como o transporte intermunicipal, são assuntos a serem estudados e planejados em conjunto com os municípios limítrofes que exijam planejamento integrado e ação conjunta permanente. Artigo 207. Em atendimento aos incisos 2 e 3 do artigo 215 da Constituição Estadual,
caracterizando a sua responsabilidade nas soluções do tratamento e destinação final dos despejos urbanos industriais e de resíduos sólidos, competirá ao município, em cooperação técnica e financeira com o Estado, estabelecer solução integrada mediante consórcio, resguardadas as suas peculiaridades. Artigo 208. Fica proibido o lançamento de efluentes e esgotos urbanos industriais, sem o devido tratamento, em qualquer corpo de água. Artigo 209. Os serviços de saneamento básico, incluída a prestação dos serviços de abastecimento de água potável, ou esgotamento sanitário, ou limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, ou drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, poderão ser executados pela administração direta e indireta, bem como por concessão de serviços ou parcerias público-privadas, vedada a privatização. NR. Artigo 209 com redação dada pela emenda número 51, de 1/10/2010. Artigo 210. É assegurado o controle social dos serviços públicos de saneamento básico, de forma que permita à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas de planejamento e avaliação. NR. Artigo 210 com redação dada pela emenda número 55, de 2 de julho de 2015. Artigo 211. As compensações financeiras e os produtos da participação do município no resultado da exploração de potenciais hidroenergéticos ou devido às restrições ao seu desenvolvimento urbano, em razão das leis de proteção aos mananciais, serão revertidos, prioritariamente, para serviços e obras de proteção e conservação das águas e no afastamento e tratamento de esgotos. Artigo 212. Compete ao município, com relação aos serviços públicos de saneamento básico. Inciso 1. Formular e implantar a política municipal de saneamento básico, bem como controlar, fiscalizar e avaliar seu cumprimento. 2. Participar da formulação da política estadual de saneamento básico. 3. Planejar, projetar, executar, operar e manter os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 4. Estabelecer áreas de preservação das águas utilizáveis para o abastecimento da população, nos termos da Constituição Estadual. 5. Implantar sistemas de alerta e defesa civil para garantir a segurança e a saúde pública quando de eventos hidrológicos indesejáveis. 6. Instituir programas permanentes de racionalização do uso das águas destinadas ao abastecimento público e industrial e de irrigação, assim como de combate às inundações e à erosão. 7. Planejar, projetar, executar, operar e manter a limpeza dos logradouros públicos, remoção, tratamento e destinação do lixo domiciliar e de outros resíduos. 8. Designar entidade competente para regulamentar e fiscalizar a geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de qualquer natureza, INR. Inciso 8 com redação dada pela emenda número 55, de 2 de julho de 2015. 9. Estabelecer formas de cooperação com os outros municípios da região metropolitana de São Paulo, com o Estado ou demais entidades de governo para o planejamento, execução e operação das ações relativas à produção de água potável, tratamento de esgotos sanitários, drenagem das águas pluviais e tratamento e destinação de resíduos sólidos, tendo em vista as características de função de interesse comum de que tais ações se revestem na região metropolitana. 10. E efetuar o controle de qualidade da água distribuída à população, nos termos da legislação vigente, INR. 11. E exercer a vigilância da qualidade da água para consumo humano, observadas as diretrizes e os parâmetros estabelecidos pela legislação federal, estadual e municipal. NR. Parágrafo único. E fica garantida a divulgação das informações sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano, pelo órgão responsável, observada a periodicidade mínima anual. NR. Incisos 10, 11 e parágrafo único com redação dada pela emenda número 41, de 14 de abril de 2003. Artigo 213. O abastecimento de água, coleta e disposição adequada de esgotos e resíduos sólidos, e drenagem das águas pluviais, deverão ser executados observando-se, entre outros, os seguintes preceitos. Inciso 1.
Prioridade para as ações que visem a proteção e promoção da saúde pública. 2. No abastecimento de água, prioridade para o atendimento do consumo domiciliar, assegurando-se a todos os munícipes quantidade suficiente para adequada higiene com qualidade compatível com os padrões de potabilidade. 3. Preservação do equilíbrio ecológico. 4. Melhor aproveitamento da estrutura físico-territorial das bacias hidrográficas e dos respectivos recursos hídricos e a promoção do uso racional da água, visando a sua conservação. 5. Incentivo ao desenvolvimento econômico. 6. Necessidade de planejamento das ações de saneamento básico de modo integrado ao planejamento do desenvolvimento municipal e das ações de saúde e de proteção ao meio ambiente. 7. Reaproveitamento de resíduos de qualquer natureza, visando a conservação dos recursos naturais e energéticos. Artigo 214. Os serviços de abastecimento de água e de coleta e disposição de esgotos sanitários, prestados aos usuários ou postos à sua disposição, de modo específico e divisível, serão remunerados mediante: Inciso 1. Taxa instituída em razão da utilização efetiva ou potencial da infraestrutura e do serviço público necessários à sua prestação. 2. Tarifa cobrada pelos serviços, efetivamente prestados, a qual poderá ser diferenciada em função do consumo e da capacidade econômica do usuário, definidos em lei. Capítulo 8. Do abastecimento. Artigo 215. Os locais destinados ao abastecimento de alimentos no município, ligados diretamente ao poder público, poderão ser fiscalizados pela população através de uma comissão popular de abastecimento de alimentos. Artigo 216. O município poderá participar de consórcio intermunicipal visando a implantação do Sistema Regional de Abastecimento Popular de Alimentos de Primeira Necessidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.